Celso 3 falou lá no Nassif, lavajatismo por trás da campanha midiática contra Toffoli, no caso Master. Vamos ver juntos. E aí, outro aspecto que você falou, Nassif, reportando novamente o nosso Leonel Brizola, que falava dos interesses, né? Eu acredito que o ministro Dias Toffoli está equivocado hoje na questão do Master. A matéria não é do Supremo, deveria estar em primeiro grau. Então, eu não estou aqui para fazer a defesa dele, pelo contrário. Mas chama a atenção que há um interesse, sim, de bombardear o Dias Toffoli, porque é exatamente ele que está fazendo o quê? Que está salvaguardando uma luz no fim do túnel para que esses incríveis desvios acontecidos sob a jurisdição de Sérgio Moro sejam apurados. Isso. Não é à toa que há pouco nós tivemos algo inédito, efetivamente, na história da República, que foi aquela busca e apreensão da Polícia Federal, determinada pelo ministro do Supremo, ele teve que combinar prisão para quem obstruísse, porque ele já tinha requisitado inúmeras vezes e simplesmente ludibriava o ministro. Eu chamo a atenção para que isso não é a primeira vez, aconteceu inúmeras vezes na Lava Jato, aquela conversa do Lula e da Dilma, né, e que foi vazada pelo Sérgio Moro, e que o próprio Teori disse na época, isso é crime, não poderia fazê-lo, e que foi o estupim do impeachment. Né, qualquer pessoa que tem o mínimo capacidade na análise sabe que o impeachment estava mais ou menos controlado, tá? Não ia acontecer. Aquele vazamento simplesmente incendiou o país, literalmente falando. Celso, eu vou te falar. Só para concluir, para ver como são as coisas, do que aconteceu em Curitiba, assim, que é indescritível tudo que aconteceu. Pois aquela fala, ela foi editada, ela não veio a público na íntegra, porque o que se colocava ali? Que a Dilma estava armando com o Lula para tirar o foro do Sérgio Moro e levar o Lula para Brasília, nomeando ele de ministro. Só que no final da conversa, eles combinam o contrário. Eles dizem, o Lula disse que não ia assumir. E isso foi suprimido criminosamente. Repito, criminosamente. Então, isso mudou a história do país. Né? E isso, desde então, não se fez nada. A questão agora que o governador falou da investigação clandestina de autoridades, vou lembrar que o doutor Augusto Aras, procurador-geral da República, inclusive a esquerda se equivocou muito, criticar muito ele e tal, porque não tinha denunciado o Bolsonaro, mas ele era o único que estava disposto a que se apurasse alguma coisa. Essa que é a grande verdade. Dentro do Ministério Público Federal, é o único. Eu digo único, não tem outro. Muito bem. A doutora Lindora, subprocuradora-geral da República, a vice-procuradora-geral. Isso é uma coisa inacreditável. Aí ela foi a Curitiba, porque essa história de que você tinha um bunker lá de dados, de terabytes de devassa de pessoas que não poderiam ter sido investigadas, ou que nunca apareceu nos autos de um processo judicial, ou que tinha um foro, como agora está comprovado, né? Foro próprio e que não poderia ser investigado pelo Sérgio Moro, isso era notório, todo mundo dizia isso. Ela foi atrás desses dados. Sabe o que aconteceu? Deram com a porta na cara dela, literalmente. Se tu está num país sério, os jogadores são demitidos, bem objetivamente. Como é que alguém superior que chegue e pergunte, Celso 3, você está investigando tal coisa? Onde estão esses dados? Esses dados não são meus. Eles são do Estado brasileiro, são de investigação. Eu não posso pegar eles, esconder, botar numa mala, levar para casa. Se eu investiguei o Nassif, eu tenho que... Obrigado, Cassirene! Vamos, gente! Né? Então, obrigado, essa é uma questão importante para a República Brasileira. E isso, diga-se... 80, gente. 8 pessoas mandam 10. Ele mandou lá desintocar essas coisas. Doutor Garcia. Mas o cara... Bom, ele disse que está lá. E tem gravações. Então, vamos ver agora. Vamos ver o que tem. Então, você tem alguns interesses outros aí que não os legítimos. Né? É isso que... Eu ia comentar que quando eu... Acho que eu estava no aeroporto, quando eu vi na Globo News aí exibindo a gravação da conversa lá. Olha, eu vou te falar, tem 2 momentos na televisão brasileira que me chocaram igual. Um foi as Torres Gêmeas e outro foi essa loucura.
era um estupro tão grande do país, da nacionalidade, que eu falava, mas não é possível esse negócio. Ó. Então, agora, é por isso que nós estamos aqui mostrando que essa questão da campanha contra o Toffoli transcende Banco Master. Claro, ele está equivocado, repito, acho que isso aí tinha que tramitar na primeira instância. Ok, né? Mas que há outros interesses. Só para completar essa, né? O pessoal, para consultar, vai lá no YouTube, chama lá. Entre a loucura que tomou conta do Brasil, assim, absolutamente loucura. Se fez uma representação teatral, em praça pública, literalmente falando, no Parcão, que é referencial em Porto Alegre, se fez lá bonecos, cada um deles representando o ministro do Supremo, o MBL e o Vem Pra Rua, e se queimou os bonecos, se fez a encenação. Quer dizer, nada mais clássico do fascismo, né? Na época, ao som de quem? Ao som desta gravação vazada pelo Sérgio Moro, para ver como é que era a loucura. Bom, se encenou a morte mediante fogo de ministros do STF em praça pública em Porto Alegre, uma situação... Está no YouTube, é só o pessoal olhar ali para ver. É uma cena horripilante, clássica, essa sim, de nazifascismo, né? Nada mais próprio do que isso. Polícia Federal fez alguma coisa? Não fez nada. O Ministério Público Federal fez alguma coisa? Nada. Claro que não. Né? Não se fez nada. Márcia, pior do bom que dia. Isso. Claro que a ministra Carmen Lúcia Márcio, bom dia. Estava ali naquela onda, ela não sabia. O Vem Pra Rua, dias depois, foi recebido pela ministra Carmen. O Vem Pra Rua era o movimento da Carla Zambelli. Carla Zambelli. Foi recebida pela Carmen Lúcia. Puta merda, hein, gente? Vamos pingar a turma, Carmen Lúcia, que felizmente mudou. Carmen Lúcia, pasmo, a título do quê? Do glorioso Vem Pra Rua, fazer uma campanha contra a revisão do Supremo da prisão em segunda instância. Olha, todo mundo sabia que, na verdade, eles estavam ali fazer campanha para que o Lula fosse preso, que acabou sendo logo depois mesmo, né? Era óbvio isso. A campanha era outra, não tinha nada a ver com a discussão de segunda instância, né? Então, para ver como é que o país virou, é uma coisa assim inexplicável, né? Então, a apuração mínima que seja desse período, né? Até nós tivemos o Conselho Nacional do Ministério Público, policial lá, o caso do Autodor, com todo respeito, que não tem importância nenhuma. Nenhuma. Isso é relevante. O que nós temos que ver é isso, coisas graves, pessoas que são investigadas que não poderiam ser, pessoas, porque quando se oculta dados de investigação, é importante que a população saiba disso. Eu não estou ocultando apenas dados que eu investiguei fulano, ciclano e tal. Você foi um alvo ilegal de apuração. O Reinaldo Azevedo divulgaram a conversa dele lá com a irmã do Aécio, claramente típica de um Estado ditatorial, mais do que isso, gangster mesmo, né? Para constranger ele, porque ele estava criticando a Lava Jato. É muito claro o que aconteceu, né? Não é só os que eu omito, né? É aqueles que eu protejo. Veja, e tem muita gente protegida ali no meio. Muita gente que apareceu na Vaza Jato, inclusive, que eles chegam um momento que eles dizem que não iam investigar os bancos, né? A título para não causar um risco sistêmico. Bom, até risco sistêmico, quebraram a Odebrecht, quebraram a indústria naval, quebraram tudo. Está preocupado com os bancos. É meio curioso isso aí, né? Porque talvez os bancos estivessem por trás, né? Teve palestra do Deltan no Sincred, isso aí é matéria minha. E teve uma do Intercept também, do mesmo assunto. As palestras de Deltan. Gente, vamos fechar essa conta aí, vamos fechar essa fatura. Alguém tem 80 aí pra gente poder fechar, queridos? 80 vocês levam 5 livros. Vamos lá. Né? E eu, assim, na situação essa oportunidade, uma vez mais, não quero ser mais do que ninguém, mas eu estou dizendo agora o que eu disse na época. Em 2017, eu falei, a Folha de São Paulo, Estadão, o Frederico Vasconcelos várias vezes me deu espaço lá no espaço dele lá, do interesse público, e eu escrevi e disse, e não era para ser visionário, bastava tu olhar a lei. Né? A lei não dizia isso, né? Só que o Deltan Dallagnol era o procurador-geral da República de fato. Infelizmente, foi isso que aconteceu. Agora, digamos, um procurador-geral dúbio perde a rédea, né? Como ocorreu na época lá.
Não, infelizmente. A Dilma cometeu um erro colossal na recondução do Rodrigo Janot. Né? Ela teve uma oportunidade ímpar, Nassif. O PT perdeu essa oportunidade de não nomear a primeira mulher procuradora-geral da República. O Temer nomeou. Isso é imperdoável. Pô, nós tínhamos a doutora Ela, nós tínhamos várias pessoas. Né? Várias pessoas, você mesmo entrevistou elas aí, de pessoas acima de qualquer discussão de capacidade, de representatividade, né? Que não iam permitir esse tipo de situação. Né? Infelizmente, acabou o contexto do Brasil chegando a essa situação. Né? O que o Bolsonaro foi no Brasil? O que o Berlusconi foi na Itália, o que as Mãos Limpas fez, que era o estándar do Sérgio Moro, ele escreveu isso num livro, ele prefaciou dizendo isso, que era Mãos Limpas, viu que deu Mãos Limpas? Aliás, tem uma vantagem a Mãos Limpas, né? Pelo menos o pessoal lá que foi para a política, e todo mundo só fez coisas não recomendáveis, mas eles não enriqueceram pessoalmente, né? Não é que nem no Brasil. Aqui tem coisa pior. Olha aqui o que o selecionou. Isso fica totalmente acovardado. E fica todo mundo no culpado de que vai ter um milagre e vai todo mundo se salvar. Cada vez eu estou assustado com a República de Curitiba. Eu não vou seguir aqui, senão vai dar problema com a música. Lava a toga. Nossa, é um fascismo escancarado. Não, é uma coisa. Um outro evento, Nassif, assim, só para. É interminável os atos assim, distópicos, né? Mas no final de 2017 foi o ápice, assim, aí teve, né? Prisão de Lula e tudo mais. Aí, no final de 2017, a Lava Jato se reuniu no Rio, eles trouxeram todas no Rio. Na Procuradoria da República do Rio, o Ministério Público Federal, um órgão oficial, estavam lá todos os procuradores, claro, sob o comando do Deltan Dallagnol, para, literalmente, chamando toda a mídia, a opinião pública nacional, para recomendar que as pessoas que eles escolheram denunciar não fossem eleitas. Eu repito, se tu está num país minimamente sério, esse pessoal todo estava demitido. Então, é uma coisa, como é que tu vai chamar? Eu denuncio, mas quem é você na fila do pão, meu amigo? Na democracia, tu tem que fazer o teu papelzinho ali, ó. Tu pega os autos do processo, vê se tem prova e denuncia e terminou. Mas de onde que veio essa ideia? Pô, fizeram isso. Né? É por isso que também... O procurador virou comentarista de rádio, de televisão. É incrível. Eu sempre fui, e continuo sendo, sabe, muito cético que isso fosse apurada a responsabilidade. E fui muito questionado. Porque acontece que se criou um clima dentro do Ministério Público, entendeu? Uhum. De subordinação ao senhor Deltan. O que aconteceu? A cúpula, que está aí a mesma hoje ainda, ela, na verdade, tem culpa no... Entenderam porque a Polícia Federal pode estar corrompida por esses ideais, gente? Celso 3 está explicando aqui. Celso 3, que... Vou me corrigir se eu estiver errado. Celso 3... Eu acho que ele foi um dos principais caras que denunciou o passado do Moro. Ele é procurador da República, ele foi responsável pelo caso Banestado. Se tem alguém que conhece o Moro e a Lava Jato, é o Celso 3. Excelente entrevista do Nassif. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo.
Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!